é justamente a compreensão lógica que eu vou colocando nesses fatos. Então a compreensão lógica desse exemplo é justamente isso. Será que isso não pode ser isso, aquilo? Será que isso não pode ser isso, aquilo menos isso? É uma análise. Ela ainda é superficial porque as informações estão chegando, mas a análise vai acontecendo constantemente na medida que novas informações chegam e essa análise vai tendo uma nova dimensão, essa interpretação sobre, né, o que o outro trouxe vai levando um novo sentido e a análise vai deixando mais técnico as informações para que eu possa dimensionar quais são as novas perguntas a serem feitas ao paciente para que eu alimente com mais clareza esse caminho ou alimente com mais clareza o outro caminho ou deixe de seguir essa linha de raciocínio com perguntas nessa situação, porque a tendência que estou percebendo, analisando, é que a dor que ele busca, o desequilíbrio que ele tem, está vinculado a essa linha de pesquisa, certo? Livre associação. Então nós temos como base duas formas, né, que eu coloco de maneira genérica, porque ela em si a gente vai discriminar na prática como isso vai ocorrendo, mas as duas formas genéricas de um atendimento são essas duas: livre associação e regra fundamental. Qual é a melhor dessas técnicas? Qual é a mais profunda? Qual é a mais importante? Qual é a mais eficaz? Essa resposta, né, não existe, porque tudo depende de uma contextualização e principalmente depende da combinação que você faz das duas. Então eu acredito, por toda a experiência e por toda a literatura que eu já trabalhei, a combinação dessas ferramentas tornam a eficácia realmente produtiva de um processo analítico. Utilizar apenas uma delas de maneira pontual eu vejo como algo interessante, mas de maneira como técnica, né, eu não vejo como algo interessante e nem aconselho. E como que elas funcionam então? Então, livre associação. O que significa a livre associação? É quando eu deixo o meu paciente falar, né, ou permito o meu paciente, ou convido o meu paciente a falar sobre tudo que vem à mente. Então essa é uma ferramenta muito clássica freudiana, em que a pessoa sentada em seu divã tradicional, né, ou tecnicamente de costas, né, ao analista, ela se sente à vontade e tecnicamente ela não visualizando o seu terapeuta, ela pode estar falando tudo que vem à mente dela, de maneira do qual pode não fazer nenhum sentido frente a uma linha de raciocínio linear. De repente ela está falando de um assunto específico, aí esse assunto específico abre uma janela para um outro assunto, que remete a outro assunto, ou ela fala de um assunto só, mas vai colocando detalhes, vai colocando histórias e a coisa, né, vai se desenrolando, né, obviamente de maneira clássica, por horas. Então o analista, ou seja, o profissional, estaria coletando a linha lógica dessas situações, dessas dores, desses conflitos, colhendo, fazendo a construção e fazendo uma devolutiva ao paciente para que essa interpretação possa ser realizada de uma forma em que faça sentido toda aquela história. Então é uma técnica interessante, mas é uma técnica amorosa, é uma técnica do qual você necessitaria de muitas horas de terapia com o paciente, anos de terapia com o paciente para poder chegar em resultados mais claros, porque você não está sendo específico, você não está conseguindo colocar direcionamento, porque a técnica é dessa maneira que funciona. Então, a associação livre funciona assim: o paciente fala à vontade sobre o que sente, o que pensa, e quem tem que fazer esse filtro, essa linha lógica em cima de todos esses assuntos é o analista. E a parte ruim de tudo isso, né, é o tempo de resposta que se torna lento. A parte boa é que o paciente fica à vontade para falar tudo e de repente ele não se sente coagido, né? Não que deva se sentir coagido com uma outra técnica, né? Mas ele não se sente coagido a falar sobre algo que ele não gostaria de falar. Então esse é um ponto dessa informação.
A outra é a regra fundamental. A regra fundamental, ela é muito específica. Ela determina que o paciente fale sobre algo que esteja muito claro, muito objetivo e específico. Então não dá margem para um devaneio, não dá margem para um falatório, não dá margem para que a pessoa estruture sobre algo para chegar nesse algo, nesse objetivo. Então, tecnicamente, a fala seria assim, na regra fundamental: me fale o que aconteceu com você no dia 2 de abril de 1980, às 19 horas, quando você estava, né, na igreja tal, com tal pessoa. O que você sentiu naquele momento? Então, a pessoa vai falar, né, o paciente vai falar sobre o sentimento específico de um dia específico, de uma hora específica, de um local específico, aquilo. Então não dá para falar assim, então, tudo começou quando eu acordei de manhã. Não, é para falar aquilo. Então a regra fundamental, ela tem uma premissa bem direcionada. Tecnicamente é ruim, porque parece um interrogatório. Imagina a gente estar fazendo uma terapia e toda hora a gente começar a ser muito pontual e cirúrgico com o paciente. A coisa não flui, o paciente vai achar que está num interrogatório da Polícia Federal, né? que você está aí questionando e vai ficar até assim, falando, nossa, esse cara é um espião, então não é legal, né? Obviamente isso não funciona, né? Em toda a experiência clínica que tenho e tudo que eu já estudei sobre terapia. Mas a combinação dos dois é perfeita, ou seja, você vai estar delimitando um espaço e pedindo uma especificação sobre esse espaço. Então, na prática, seria isso, né? A combinação de associação livre ou livre associação e regra fundamental. Eu normalmente faço assim, né? Então, essa é a minha prática para dar o exemplo para vocês. Eu peço para o meu paciente que, de repente, já fez uma sessão ou não, eu falo assim, né? Vamos falar que já tenha feito para ficar mais fácil o exemplo. Ele voltou na sessão seguinte e eu falo para ele assim, como foi a sua semana? Então eu deixei o espaço aberto. Semana, se ele veio na quarta, ele veio na outra quarta, passou uma semana. Então são muitos dias, são muitas horas, são muitas experiências. Então me fale sobre a sua semana, do assunto que você disse da sua mulher, ou da sua ex-mulher, ou do seu trabalho. Então eu deixei o leque aberto e pedi para ele falar sobre um assunto, ou sobre um sentimento frente ao assunto daquele sentimento que ele teve na semana. Então ele tem uma liberdade de trabalhar aquilo e a mente dele, ou ele, vamos falar assim, a mente dele, né, vai levá-lo a falar sobre aquilo que esteja mais fácil ou mais doloroso. Então isso vai fazer com que eu perceba, né, as situações que estão acontecendo. Ou o leve a falar algo que esteja trazendo mais uma busca de aprovação, de vitimização. Então, a fala dele vai me permitir essa busca e, ao mesmo tempo, ele está livre para poder falar por um período, né, por uma dimensão de tempo maior, mas não fugindo daquilo que eu preciso saber, né, dele, daquele momento, daquele sentimento, daquela experiência. Então, essa combinação, ela é fantástica, porque a gente vai delimitando. Tanto eu posso deixar um pouquinho mais aberto a fala dele sobre determinada situação, como eu posso ser mais específico e falar assim, mas me fala assim, o que você realmente sentiu aquele dia, naquela hora, só isso, o que passou na sua mente naquele minuto, naquele segundo. Então, eu posso sim deixar mais livre aqui, ou ser mais específico nessa outra parte. Isso faz com que a gente possa fluir um processo mais natural a terapia, porque senão a gente engessa. O que é engessar a terapia? O paciente se sente constrangido ou a terapia fica numa informação prolixa, ou seja, não rende, não tem nada positivo lá. É muito falatório para pouca informação realmente analítica, que tenha análise, que tenha sentimentos a serem buscados, né? Então está sendo pano de fundo. Pano de fundo, quem já leu o livro, não sou contra, né? Livro de romance, um livro de história, pelo contrário, né? É muito interessante os livros porque eles trazem muitos conhecimentos, mas
Como muitas vezes eu leio livros mais técnicos, os livros técnicos são regra fundamental, ele fala aquilo que precisa ser falado, embora algumas pessoas escrevam um livro técnico dando uma volta. E um romance, um livro de história, ele começa a contar, a praça era colorida com o céu azul, estrelado, ele vai contando tal, que está contextualizando uma emoção para você chegar na história, né? Então não é um livro técnico. Então, regra fundamental é um livro técnico e associação livre é um romance, vamos colocar assim. E se o paciente ficar numa associação livre, ele vai floreando um assunto e de repente em meia hora, em 40 minutos de conversa, são 4 informações que você pegou ali e é muito pouco. Então, quer dizer, não flui a sessão. Então, nós precisamos entender essas duas funcionalidades, combiná-las para que possa ter um resultado positivo. E é óbvio que quando chegar o momento correto, vocês vão fazer isso. E qual é o momento correto? Um é agora, compreendendo. Qual é o segundo momento correto? Quando vocês fizerem a terapia de vocês e perceberem se o terapeuta está fazendo essa combinação, se está deixando você mais à vontade, né? E se você está também viajando aí na famosa maionese, tipo falando coisas tipo, nossa, me perguntou algo, eu estou me perdendo naquilo lá. E quando vocês começarem a atender. Então é legal porque são fases que vocês vão passar, né, por essas experiências conforme os conteúdos estão chegando. Então essa fixação e essa profundidade vai tendo uma dimensão, como eu disse para vocês várias vezes, cada vez maior e mais positiva, ok? Anamnese. Então, toda vez que nós falamos anamnese, nós queremos dizer, né, trazer a memória, trazer novamente a memória, né, a informação, ou seja, buscar aquilo que existe. Então a anamnese, numa maneira genérica da nossa formação, é um módulo. A anamnese é um módulo. Nesse módulo de anamnese nós ensinamos como você vai fazer a pesquisa no seu paciente, como você vai perguntar para o seu paciente as coisas que precisam ser perguntadas, as áreas que precisam ser pesquisadas. E então a anamnese é você relembrar o paciente sobre aquilo